falando. Oi. Então acho que... Aleluia. Então, hoje nós vamos falar sobre a graça que nos ensina a esperar, né? Ô prova. Eita Deus. Som. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pega agora mansinha, devagarzinho, que é para não... O microfone é sensível, né? Oh, glória. Obrigado, Rafael. Obrigado, pastor Sônia. Você encontrou aí Tito, capítulo 2, do 11 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Feche seus olhos e ore mais uma vez comigo. Santo e eterno Deus, amado Pai, nós rendemos graças a Ti pela Tua bondade e misericórdia. E queremos mais uma vez, Senhor, ouvir do Senhor, do Teu Espírito, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Usa, Senhor, a minha vida como canal de bênção para a Tua igreja. E que o Senhor possa fazer a Tua vontade nesse lugar. E mais uma vez, nós te oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, estudamos o verso 11, né? Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, é para toda a humanidade, né? Para todos, a graça do Senhor, que essa graça ela foi manifesta através do Filho de Deus, né? Essa graça ela tornou-se visível, a graça ela é salvadora, a graça ela é para todos, amém? E depois estudamos o verso 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Que coisa maravilhosa, né?
além da graça nos alcançar, né, de ser salvadora e ela se tornar visível, né, aos nossos olhos, e ela também nos educa, né? Ela nos educa, ela nos transforma e ela nos ensina a renunciar às impiedades, renunciar às paixões mundanas, né? E ela nos ensina também a viver de um modo diferente, né? Como cidadãos dos céus. Que coisa maravilhosa, né? Vivendo na terra, mas como cidadão dos céus. Amém? É para isso que eu e você fomos chamados pelo Senhor, né? Fomos alcançados pela graça de Deus. É interessante que quando fala de graça, tem o sentido também, a pessoa está achando graça, né? Sorrir, mas não é dessa forma, né? Achar graça é favor imerecido, né? Foi de graça, o Senhor deu a toda a humanidade. Claro que nem todos o recebem. É a mesma coisa, por exemplo, se eu quero dar um presente a alguém, olha, eu tenho um presente para te dar, você quer? E aí a pessoa vai ter a opção, né, de querer ou rejeitar. E muitos, por incrível que pareça, rejeitam essa graça de Deus. Vocês sabiam disso? Que coisa, né? Você, quando para pensar assim, ontem nós estávamos nos estudos dos homens e falando um pouco sobre a graça também, né? Que está incluso. A gente vê a pessoa, ela erra, sabe que está errado, né? E continua no erro. E aí você quer levar uma palavra de salvação e a pessoa não quer, ela não quer mudar, né? Ela rejeita a graça, né? E hoje em dia o que a gente tem visto no meio da sociedade, pessoas realmente rejeitando a graça, não somente rejeitando, mas também ainda atrapalhando para quem quer essa graça, né? Nas duas mensagens anteriores, vimos que a graça de Deus se manifestou em Cristo e que essa mesma graça continua atuando em nós, educando-nos para uma vida de santidade. Amém, irmãos? Santidade é fundamental para o crente, né? Se você não buscar ser santo, a palavra de Deus diz que nós devemos buscar isso, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Não é que agora você vai ser um santo, né? Mas é que Deus, através do Espírito Santo, Ele nos santifica, porque Ele é santo. Amém? Porque de nós mesmos nós não temos nada a oferecer, né? Mas o Senhor tem. Quando Deus olhar para você e ver o sangue do Cordeiro de Deus na sua vida, Ele vai ver um santo remido. Amém? Glória a Deus. Mas a obra da graça não termina aí, né? A graça não apenas transforma nosso passado através do perdão dos nossos pecados, né? E Ele nos santifica. Ela também molda a nossa perspectiva sobre o futuro. Vivemos em uma época profundamente marcada pela ansiedade. As pessoas estão preocupadas com a economia, com a violência, né, com as doenças, com as incertezas políticas e com os desafios, né, do amanhã, né? Nunca tivemos acesso a tanta informação sobre o futuro e nunca convivemos com tanta insegurança, né? Às vezes existe muita informação hoje na era da tecnologia, as pessoas já ficam preocupadas, né? Ansiosos por conta da tecnologia, né? E nesse contexto o Evangelho oferece algo que o mundo não consegue oferecer. Sabe o que é? A esperança. Oh, glória, né?
o Evangelho, ele oferece a esperança para todos. Aleluia. Não uma esperança baseada em circunstâncias favoráveis, né? Não uma esperança baseada em um processo humano, não uma esperança baseada em previsões otimistas, mas uma esperança baseada na fidelidade de Deus e na promessa da volta de Cristo. Aleluia. Jesus disse que ia voltar, e Ele vai voltar. Aleluia. Então, temos essa esperança, né? Essa promessa e essa esperança. Jesus disse que viria ao mundo e Ele veio. Ele disse que ia morrer e Ele morreu, né? Ele disse que ia ressuscitar, Ele ressuscitou. Ele disse que ia voltar por o Pai e Ele voltou. E Ele disse que ia voltar. Ele vai voltar. Amém? Aleluia. A graça nos ensina a viver, né, na presença, sem perder de vista o futuro prometido por Deus. Amém? É essa graça que nos impulsiona, que nos leva, que faz a gente olhar para Cristo e ver o nosso futuro. Amém? Quando nós olhamos para Cristo e que os nossos olhos estão fitos em Cristo, né? Todas as outras coisas que estão ao nosso redor, elas vão ser passageiras. Amém? E nós vamos passar, seguir adiante, porque a nossa esperança está em Cristo. Amém? A salvação, né? A redenção, de nós alcançarmos, a chegar na linha de chegada, né? Ao final, e alcançarmos o prêmio, né? Da soberana vocação de Deus. Aleluia. E eu quero compartilhar com vocês 3 pontos. Aleluia. Deixa eu ver aqui a hora, né? Vamos lá. Vou tentar resumir aqui o máximo que der, né? Aleluia. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês a respeito da graça, que nos ensina a esperar, é que a graça nos ensina também a aguardar, né? Ela nos ensina a aguardar. O versículo começa com a expressão aguardando a bendita esperança. Quantos aqui aguardam essa bendita esperança? Dá um glória a Deus aí. Estamos aguardando essa esperança que é verdadeira, né? Que tem realmente nos acompanhado. A palavra traduzida por aguardando é o particípio grego, vou tentar dizer aqui, viu, que é meio, né, prosdechomenoi, é mais ou menos isso aí, tá certo? A palavra aguardando, né, no particípio grego. Essa palavra possui um significado muito rico. Ela não descreve uma espera passiva ou uma resignada. Refere-se a algo que espera com expectativa, que recebe antecipadamente em seu coração aquilo que está para chegar, né? É a mesma ideia de alguém que permanece atento ao horizonte, porque sabe de uma promessa, está prestes a se cumprir. Então, ele olha, ele aguarda, né? Ele sabe que o dia vai amanhecer, ele sabe a hora que está o sol se pondo, né? E aí ele vai aguardando e ele sabe que aquilo vai acontecer. E nós, da mesma forma, devemos esperar, né? Porque vai acontecer, né? A volta de Jesus, e nós precisamos ter essa esperança. Paulo, né, na vida cristã, não é apenas olhar para trás. Para Paulo, a vida cristã não é apenas olhar para trás e lembrar da cruz. Também é olhar para frente e aguardar o retorno do Rei. Amém? A gente se lembra, claro, daquilo que Jesus fez, mas devemos olhar para Cristo, aguardando o retorno do Rei.
Essa também é que devemos ter na nossa mente, né? A hora vai chegar, a trombeta vai tocar, né? E o nome vai ser chamado. E queremos achar com o nosso nome escrito lá no livro da vida. Quantos querem que esteja o nome no livro da vida, né? Todos querem. Agora, precisamos fazer por onde o nosso nome está lá no hall da chamada, né? No hall de membro celestial. E muitas vezes nós esquecemos isso. Eu achei interessante, esses dias eu estava pensando, ontem mesmo, ontem foi antes de ontem, a respeito do que o Davi estava falando. Muitas vezes as preocupações, o dia a dia, as coisas, né, tentam atrapalhar e nós esquecemos das coisas simples do que Deus faz todo dia, ter o nosso coração grato pelo o que Deus faz durante todo o dia. É muita coisa, irmãos. E muitas vezes você deixa passar as coisas simples. Às vezes você só quer dar graças a Deus se for um milagre, se for algo extraordinário, algo que vai impactar pessoas, né? Mas não, nós precisamos também criar o hábito de agradecer nas coisas simples, né? Nas coisas simples. Isso é bom para o crente, né? De sempre ter o coração grato. Essa palavra de bendita esperança, né? Aguardando bendita esperança. Essa palavra possui um significado muito rico. Ela não descreve uma espera passiva. Esse eu já passei. Amém. A igreja primitiva vivia cercada por perseguições, dificuldades, incertezas, né? Entretanto, sua esperança não estava fundamentada na melhora das circunstâncias terrenas. Ela estava fundamentada na promessa da volta de Jesus. Essa verdade continua necessário até hoje, né? Até nós. Vivemos num mundo que constantemente tenta nos convencer de que tudo o que importa está nesta vida. Somos incentivados a concentrar nossos sonhos, investimentos e expectativas apenas nas coisas temporais. Mas a graça nos ensina algo diferente. Ela nos lembra que esta vida não é um desafio final do povo de Deus. Nossa história não termina neste século. Existe uma promessa maior à nossa frente. Muitas vezes o que acontece é que o mundo, ele prega que precisamos olhar as circunstâncias no dia a dia, né? De alcançar um emprego bom, buscar um status, né? De realizar, não que isso nós não almejamos, mas isso não é a finalidade do crente, amém, irmãos? A finalidade do crente é chegar no céu. Essa é a finalidade do crente, é chegar no céu. Porque se ele está pensando somente aqui, né, o seu futuro somente aqui, ele é o mais infeliz, né, que a Bíblia fala. Paulo fala. E nós precisamos olhar para o futuro, olhar para a eternidade. Porque o que acontece, muitas pessoas somente olharem para a vida daqui terrena. Depois que morre, aí acha que acaba tudo. E não acaba. Aqui é só uma passagem, aqui é algo passageiro, algo rápido. Né? Nós temos uma eternidade para morarmos com o nosso Senhor, nosso Salvador, amém? Glória a Deus. Imagine uma viagem que está retornando, né, para casa, após uma longa jornada, enquanto o destino não chega, né? Ela continua caminhando, enfrentando desafios e vencendo o obstáculo, porém, a certeza de que em breve estará em casa
vai lhe dar forças para continuar, né? Nós precisamos, quando nós saímos para viajar, para ir para um lugar, né? Uma hora você quer chegar em casa, você quer voltar para casa. E nesse período você vai, né, enfrentando, às vezes, não sei quantos aqui já viajaram, e muitas vezes nós enfrentamos muita dificuldade, né? Seja ela no carro, ele dá um prego, né? Não, Davi? Davi já tem uma experiência aí, né? E seja ela de avião, seja ela qual for, às vezes aparece algo imprevisto, mas você segue com fé, perseverando de que você vai chegar em casa, né? Essa é a nossa confiança, né? Nossa esperança de chegar em casa. E é assim que nós devemos agir, né? Nossa casa é lá no céu. A nossa esperança está lá. Vamos continuar perseverando. As coisas, às vezes, vão acontecer, muitas coisas, muitos imprevistos vão acontecer nas nossas vidas. Mas precisamos olhar o nosso lar, né? Cristo já foi e foi preparar lugar para cada um de nós, né? Então, lá a mansão celestial é grande. Cabe todo mundo, né? Cabe todo mundo. Glória a Deus, né? Deixa eu passar aqui já para uma outra aqui. A graça, ela também, segundo, a graça nos ensina a qual é o objeto da nossa esperança, né? A graça nos ensina qual é o objeto da nossa esperança. Esse é o segundo ponto. Paulo fala sobre a bendita esperança, que utiliza a palavra elpida, que é no grego, né? Em nosso vocabulário moderno, esperança frequentemente significa desejo ou possibilidade. Dizemos muitas vezes, espero que dê certo, né? Muitas vezes a gente diz isso, tomara que dê certo, esperamos que dê certo, né? Nosso cotidiano. Espero que aconteça, né? Na Bíblia, porém, esperança possui um significado muito mais sólido. Esperança é a certeza futura baseada na fidelidade de Deus. Não se trata de uma possibilidade, trata-se de uma convicção, uma certeza, né? Para Deus tudo é certo, né? Deus não falha, não é se Deus quiser, não, né? As promessas de Deus, elas se cumprem, quer que você queira ou não, né? E não é aquela que o ser humano fala, né? Espero que dê certo. Não é. Vai dar certo. Vai acontecer. Amém? Observe que Paulo não diz que aguardamos dias melhores. Ele não diz que aguardamos prosperidade. Ele não diz que aguardamos estabilidade política. Ele não diz que aguardamos sucesso pessoal. A esperança cristã não é uma circunstância, é uma pessoa. É uma pessoa. Aleluia. Essa pessoa quem é? Jesus. Jesus é a nossa esperança. Amém? Ele é a nossa esperança. O texto, né, continua dizendo que a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro, esse é fiel, esse vai vir, vai acontecer. Pode crer, né, que não é conto de carochinha, que muitas às vezes você escuta aí, né? Pessoas dizerem que Jesus não foi um ser humano que veio, mas já foi, já cumpriu
a sua missão, eles dizem assim, que não existe esse negócio de Salvador, mas cuidado, né, naquilo que a gente ouve. Devemos olhar para a palavra, conhecer a palavra, para que essa palavra ela possa criar raiz no nosso coração, ela possa frutificar e possa também nos livrar de pecar, né? E também combater as heresias, né? Que era o caso de Tito, estava combatendo os falsos mestres, falsos ensinamentos. E hoje, nos dias atuais, nós temos muito, né? Temos muito. E nós precisamos estar firmes, né? Com a nossa mente realmente cheias da mente de Cristo, renovadas, né? Aptas para enfrentar qualquer situação. Amém? Então, o centro da esperança cristã não é o céu em si, não é a ausência de sofrimento, não é a recompensa futura. O centro da esperança cristã é Cristo, irmãos. Amém? Ele é o centro da esperança cristã. Esperamos sua manifestação, esperamos sua presença, esperamos seu reino plenamente estabelecido. Porque uma hora vai chegar o reino dos céus, e já chegou. Aleluia. Amém? Somos cidadãos deste reino, né? Queremos promover este reino. Eu e você. Muitas vezes buscamos em coisas temporais aquilo que somente Cristo pode satisfazer plenamente, né? Esperamos realizações profissionais, esperamos reconhecimento, esperamos segurança, esperamos conforto, mas a graça continuamente redireciona nosso coração para um único objeto capaz de preencher nossa esperança de forma definitiva, que é Jesus. Amém? Não existe outra coisa que vai preencher. Exclusivamente, Jesus pode preencher todo e qualquer vazio da sua vida. Qualquer coisa que você buscar fora de Cristo, ela vai ser passageira, ela é terrena, ela é perecível. Mas se você busca em Cristo, ela é eterna. Ela é eterna. Amém? Aleluia. É essa graça, né, que nós esperamos, a graça do Senhor. Terceiro, a graça nos ensina a viver à luz da eternidade, né? A graça nos ensina a viver à luz da eternidade. Existe uma profunda conexão entre os versículos 12 e 13, né? Que nós lemos. Sobre a educação, a graça, ela nos educa, né? Educando-nos para que, verso 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. A graça nos educa para viver de maneira santa. Amém, irmãos? Hoje, porque existimos uma glória futura que estamos aguardando, né? Essa graça, ela nos educa a vivermos hoje de maneira santa, porque nós aguardamos a glória futura. Amém? Isso é a esperança do todo crente, né? De aguardar ali, e essa graça, ela nos ensina a esperar, né? A expectativa da volta de Cristo nunca foi apresentada na Bíblia como um convite à passividade. Ela sempre foi apresentada como um incentivo à fidelidade. Amém? Nós precisamos ser fiéis.
Isso sim, se permanecermos fiéis, a palavra sempre ela fala a respeito disso. Se nós permanecermos fiéis até o fim, nós vamos herdar a coroa da vida. Então, nós precisamos permanecer fiel ao nosso Deus. Essa graça, ela nos ensina a permanecer fiel. Ela vai nos ajudar, né? Ela vai nos ajudar. A escatologia bíblica não foi dada para satisfazer curiosidade, né, sobre o futuro. Foi dada para produzir perseverança no futuro. Amém? Quem aguarda a volta do rei, procura viver como cidadão do reino. Então, se você está aguardando a volta de Cristo, nós precisamos viver como cidadão dos céus, aqui, né, aguardando. Porque ninguém sabe nem o dia nem a hora, né? Então, precisamos estar sempre atentos, né? Porque pode ser a qualquer momento, pode ser agora, né? Então, nós precisamos estar atentos. Ora vem, Senhor Jesus, né? Quando se fala para ir morar no céu, meu coração se enche de alegria, né? O crente, ele se enche de alegria. O crente que é um verdadeiro, né, crente que realmente está ali tentando fazer o que é certo, buscando a presença do Senhor, ele anseia a volta de Cristo. Amém? Eu sei que Deus, ele é misericordioso. E pessoas precisam ser alcançadas, né? Precisam ser alcançadas. Mas nós não queremos ser orgulhosos, né? De queremos a salvação só para nós. Deus sabe, né? Deus sabe. E nós precisamos compartilhar, né, essa salvação para outras pessoas. A pergunta não é apenas se acreditamos que Jesus voltará. A pergunta é se essa verdade está moldada à maneira de como nós vivemos, né? Nossa agenda, nossa prioridade, os nossos relacionamentos, né? O nosso serviço ao reino, né? A nossa comunhão com Deus. A esperança cristã não é apenas uma doutrina para ser afirmada, é uma realidade que transforma o presente. É real, é agora, né? O presente, essa realidade, né? Ela age nas nossas vidas hoje, né? E quem anda com Deus sabe, né? Sabe, porque Deus, ele se revela nas coisas simples. Deus, ele se revela nas coisas simples. Nós precisamos olhar sempre com um olhar de Cristo. E precisamos encontrar essa graça, né, que tem nos alcançado. E realmente agarrar essa graça. Porque muitas vezes o que acontece é a gente conhece, mas ainda renega. Jogamos fora, né? Não aceitamos. Agimos de forma que não convém como cristãos, em muitas das nossas atitudes. E quando agimos dessa forma, nós estamos renegando, né? Estamos desprezando a graça de Deus, o favor de Deus. E precisamos estar atentos, né, a isso. E para concluir, glória a Deus, estudamos o Tito, né, 2,13, descobrimos que a graça não apenas nos salva e nos santifica, ela também nos ensina a esperar, e permanecermos firmes, né, na graça de Deus, aguardando a bendita salvação que Cristo prometeu. E se Ele prometeu, vai se cumprir. Amém? Então, aprendemos 3 verdades fundamentais. Primeiro, a graça nos ensina a aguardar com expectativa o cumprimento das promessas de Deus. Segundo,
A graça nos ensina que o objeto da nossa esperança não são em circunstâncias melhores, mas na própria pessoa de Jesus, né? Terceiro, a graça nos ensina a viver hoje à luz da eternidade, né? O cristão olha para trás e vê a cruz, olha para dentro e vê a obra transformadora da graça, né? Quando nós olhamos para dentro de nós. Mas também, quando olhamos para frente, nós vemos a bendita esperança de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Nossa esperança não está fundamentada no que o mundo pode oferecer. Nossa esperança está firmada naquele que prometeu voltar. Porque Ele é fiel, podemos viver o presente com confiança. E aguardando a volta de Cristo com alegria no nosso coração. Amém? Por mais que as circunstâncias tentam nos tirar o foco, nós não devemos esquecer, Jesus está voltando. E a nossa esperança é nele. E ele não falha. Ele vai voltar, certeza. E precisamos aguardar fielmente a ele, né? E eu quero terminar falando essa frase, que eu achei bem interessante. A graça nos ensina a viver no presente, sem perder de vista o futuro prometido por Deus. Que coisa maravilhosa, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor continue, né, fazendo efeito na sua vida, agindo na sua vida de forma milagrosa, que você consiga entender os propósitos de Deus na sua vida e que você continue aguardando o seu Senhor, né, o seu Salvador, que em breve virá. Deus abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós rendemos graças a Ti pela Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor, a Tua graça sobre nós, a Tua fidelidade para conosco, Tua bondade. Somos gratos a Ti pelo que o Senhor tem feito, porque o Senhor veio para resgatar a humanidade. E sabemos que muitos, ó Deus, rejeitam essa graça. Mas nós queremos, ó Deus, guardar no nosso coração, ó Deus, abraçar com toda a nossa força essa graça e permanecermos, ó Deus, firmados em Ti. E que o Senhor continue operando, que o Senhor continue nos transformando, ó Deus, as nossas vidas, conforme a imagem e semelhança, porque foi assim que o Senhor os criou, a imagem e semelhança do Senhor. Continua, Deus, a nos moldar. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados. Purifica-nos, santifica-nos, ó Deus. Eis-nos aqui, ó Pai. Obrigado por cada um que chegou nesse lugar, que a Tua palavra, a Tua graça, ó Deus, salvadora, possa alcançar esses corações e que através desses corações possa alcançar outros corações. Ó Deus, que o Teu amor, a Tua graça possa se propagar, possa, ó Deus, alcançar outros através das nossas vidas. Usa as nossas vidas como canal de bênção, Pai. Eis-nos aqui. Obrigado mais uma vez por essa noite e por Tua palavra, pelo Teu Espírito, e que esta noite ainda possamos dar continuidade. Ó Deus, com o nosso coração grato a Ti, nos leva para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, assim como é com Israel, seja também com todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra,
até que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo volte para nos buscar. Se você crê, diga amém. Amém. Deus abençoe e uma boa noite, né?